livros heréticos em relação à Virgem Mãe, que sempre foram armas terríveis nas mãos dos denunciantes para perderem vítimas das suas perseguições, espantalhos fabricados, não raramente, pelos próprios que ofereciam a denúncia, farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, inteligências com adeptos dispersos pelo país inteiro como pela França, sua ausência sistemática do confessionário, os próprios nomes dos filhos, que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha, e cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizadas na Holanda as importantes cerimônias. Tudo provei, não, porém, por zelo à causa da religião que eu pudesse considerar digna de respeito, mas para me vingar do desprezo que por amor dele Maria Magda me votava. Uma vez preso e processado, Jacinto foi-me entregue por ordem de meus superiores, os quais me não puderam negar a primeira solicitação que no gênero eu lhes fazia, dados os bons serviços por mim prestados à instituição. Conservei desde então no segredo de masmorra infecta, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis, por inconcebíveis à mentalidade do homem odierno, educado sob os auspícios de democracias que, embora bastante imperfeitas ainda, não podem permitir compreensão exata da aplicação das leis férreas e absurdas do passado. Nele se veio a revolta que me estorcia o coração em me sentindo preterido pela mulher amada, em seu favor. Meu despeito inconsolável e o ciúme nefasto que me alucinara desde tantos anos inspiraram-me gêneros de torturas ferazes, as quais eu aplicava possuído de demoníaco prazer, recordando as faces rosadas de Maria Magda, que eu não beijara jamais, as tranças ondulantes cujo perfume não fora eu que aspirara, os braços cariciosos e lindos que é outro que não eu que a ele haviam ternamente prendido de encontro ao coração. Cobrei, infame e satanicamente, a Jacinto de Ornelas Y. Ruiz, na sala de torturas do Tribunal da Inquisição, em Madrid, todos os beijos e carícias que eu me roubara daquela que eu amara até a loucura e ao desespero. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os pulsos, que lhe queimassem a sola dos pés até chagá-las, mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre brasas, que lhe açoitassem as carnes, retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno por haver anatematizado, obrigando-o a confissões de supostas conspirações contra a igreja, sob cujo nome me acobertei para a prática de vilezas. Presa de enlouquecedoras inquietações, Magda procurou-me. Suplicou-me, por entre lágrimas, trégua e compaixão. Lembrou-me sua qualidade de parente próximo, como a qualidade de Jacinto, também parente, os dias longínquos da infância encantadora, desfrutados no doce convívio campestre, entre as alegrias do lar doméstico, protegido ambos pela intimidade de quase irmãos. Cínico e cruel, respondi-lhe, interrogando se fora pensando em todos aqueles detalhes inefáveis de nossa juventude que, consigo mesma, ou certamente com Jacinto, consertara a traição abominável que me infligira. Falou-me dos filhos, que ficariam à mercê de duríssimas consequências, com o pai acusado pelo Santo Ofício, e, ainda mais, se viesse ele a morrer, em vista do encarceramento prolongado, concluindo por suplicar, banhada em pranto, a vida e a liberdade do marido, como também a minha proteção a fim de se refugiarem na Inglaterra. Falei então, após lançar-lhe em rosto o odioso fel que extravasava de minha alma, vendo à mercê de minhas resoluções. Terás de retorno teu marido, Maria Magda. Mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais, entrega-te. Sê minha. Consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente. E te restituirei sem mais incomodá-lo. Relutou a desgraçada ainda durante alguns dias. Todos os arrazoados que uma dama virtuosa, fiel à consciência e aos deveres que lhe são próprios, poderia conceber a fim de sumir-se à prevaricação. Minha antiga noiva apresentou a minha sanha de conquistador desalmado e inescrupuloso, por entre lágrimas e súplicas, no intuito de demover-me da resolução indigna. Mas eu me fizera irredutível e bárbaro, tal como ela própria, quando outrora lhe suplicara, desesperado ao me reconhecer abandonado, que se amerceasse de mim, não atraiçoando meu amor a benefício de Jacinto. Aquela mulher que eu tanto amara, que teria feito de mim um esposo escravo e humilde, tornara-me feroz com o perjúrio em favor de outro. Levantavam-se,
Então, das profundezas do meu ser psíquico, as remotas tendências maléficas que, em Jerusalém, no ano de 33, me fizeram condenar Jesus de Nazaré em favor da liberdade do bandoleiro Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levavam a desejar a ruína de Magda, e, enquanto o casal execrado sofria o drama pungente que o homem moderno não compreende senão através do colorido da lenda, eu me rejubilava com a satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade, que incomodava meu orgulho ferido. Quando, alguns dias depois do nosso entendimento, a desventurada noiva da minha juventude, descendo a sala de torturas, contemplou com o espectro a que se reduzira seu belo oficial de mosqueteiros, não mais trepidou em aceder aos meus ignóbeis caprichos. Eu a conduzira até ali propositadamente, a título de visitá-lo, observando que sua relutância ameaçava prolongar-se. Para suavizar os sofrimentos do marido, furtando as torturas diárias, que o extenuavam, a fim de conservar aquela vida para ela preciosa sobre todos os demais bens, e a qual minha sanha assassina ameaçava exterminar, a infeliz esposa curvou seu algoz, imolou-se para que de seu sacrifício resultasse a libertação, a vida do pai dos seus filhos muito queridos. Não obstante, meu despeito exasperou-se com o triunfo, pois, mais do que nunca, reconheci-me execrado. Eu pretendera convencer Magda a associar-se para sempre ao meu destino, embora lhe concedendo o retorno do esposo. Ela, porém, que se sacrificar às minhas exigências intentando salvar-lhe a vida, não pudera ocultar o desprezo, o ódio que minha desgraçada pessoa lhe inspirava, o que, finalmente, me provocou o cansaço e a revolta. Detive-me então, exausto de lutar por um bem inatingível, e renunciei aos insensatos anelos que me dementavam. Mas, ainda assim, sinistra vindita engendrou-se em meu cérebro inspirado nos poderes do mal, a qual, realizada com requinte da mais detestável atrocidade que pode afluir das profundezas de um coração tajado de inveja, de despeito, de ciúme, de todos os vis testemunhos da inferioridade em que se refocila, deu causa às desgraças que há 3 séculos me perseguem o espírito como sombra sinistra de mim mesmo projetada sobre o meu destino, desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos epílogos. Maria Magda pedira-me a vida e a liberdade do marido e comprometi-me a conceder-lhes. Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer restituí-lo intacto, sem mutilações. Então, fiz que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro incandescido, assim barbaramente desgraçando-o, para sempre lançando-o nas trevas do martírio inominável, sem me aperceber de que existia um Deus todo-poderoso a contemplar, do alto da sua justiça, o meu ato abominável, que eu arquivara nos refolhos de minha consciência como refletido num espelho, a fim de acusar-me de mim e exigir inapeláveis resgates através dos séculos. Oh! Ainda hoje, 3 séculos depois destes tristes fatos consumados, recordando tão tenebroso pretérito, fere-me cruciantemente a alma a visão da desgraçada esposa que, indo, a convite meu, receber o pobre companheiro no pátio da prisão, ao constatar a extensão da minha perversidade nada mais fez senão contemplar-me surpreendida para, depois, debulhar-se em pranto, prostrada de joelhos diante do esposo cego, abraçando-lhe as pernas vacilantes, beijando-lhe as mãos com indescritível ternura, recebendo o maltratado inválido com inexcedível amor, enquanto entre risos chistosos eu chasqueava. Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora, tal como constou do nosso ajuste. Não podereis negar a minha generosidade para com a noiva perjura de outro tempo, pois que, podendo agora matá-lo, deponho nos seus braços. Mas estava escrito, ou eu assim o quisera, que Maria Magda continuaria galgando um calvário áspero e tempestuoso, irremediável para aquela desventurada existência. Jacinto de Ornelas Y. Ruiz, inconformado com a situação inesperada quanto deplorável, não desejando tornar-se um estorvo nefasto à vida de sua dedicada companheira, que passara a chefia do lar, desdobrando-se em atividades heróicas, abandonada pelos amigos, que temiam as suspeitas do mesmo tribunal que julgara seu marido, esquecida até mesmo por mim, que me desinteressara da sua posse, exausto das inúteis tentativas para me tornar amado, Jacinto, que a ela própria, como aos filhos, desejara salvar da perseguição religiosa,
que fatalmente se estenderia contra todos os da família, suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem, que, na inocência dos seus 5 anos de idade, entregara ao pai o punhal por este solicitado discretamente, e o qual acionou encostando-o à garganta enquanto a outra extremidade era apoiada sobre os rebordos de uma mesa, pondo, assim, termo à existência. Maria Magda voltou para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, até o momento em que esboço estas páginas, pude vê-la ou dela obter notícias. E já se passaram 3 séculos, ó meu Deus! O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais, desde então, logrei tranquilidade sequer para conciliar o sono. Indescritível estado de superexcitação nervosa trazia-me invariavelmente atordoado e surpreendido, fazendo-me reconhecer a imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego, por toda parte onde me encontrasse, tal se houvera estampado em minhas retentivas indelevelmente. Posso mesmo asseverar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto à sua mulher, a esta vi prostrar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de ósculos e de lágrimas como a testemunhar, no ápice do infortúnio, não sei que sentimento sublime de amor e compaixão, que eu não estava à altura de compreender. Desse momento em diante procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens de meus superiores, o que, lentamente me induzindo à inobservância dos deveres à minha guarda confiados, me fez cair das boas graças em que até então vivia e, mais tarde, me levou ao cárcere perpétuo. Da segunda metade, pois, do 17º século até agora, entrei a espiar, quer na terra como homem ou no invisível como espírito, os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Arrependimento sincero e que eu vos garanto, meus amigos, existir inspirando todos os meus atos, a me encorajado a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio, contanto que de minha consciência se apagar venha a nódoa vexatória de me ter prevalecido do nome augusto do divino crucificado para a prática de ações criminosas. Narrar o que tem sido tais lutas até hoje, as lágrimas que me têm escaldado a alma arrepesa e desolada, as insólitas investidas dos remorsos torturantes, impostas pela consciência exacerbada, a série, enfim, dos acontecimentos dramáticos que desde então me perseguem, seria tarefa cansativa, horripilante mesmo, a qual me não exporei. Necessários se fariam, aliás, alguns volumes especiais, para cada etapa. Até que, na segunda metade do século XIX, eu me preparei, só então, para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira. Cumpria-me perder, de qualquer modo, a vista, impossibilitar-me, por essa forma, de garantir a subsistência própria, privar-me do trabalho honroso a fim de aceitar o auxílio, tanto mais vexatório e humilhante para o desmedido orgulho que ainda não pude exterminar do meu caráter rebel, quanto mais compassivo e terno fosse, desbaratar ideais, desejos, ambições, contemplando, ao mesmo tempo, ruírem fragorosamente meus valores morais e intelectuais, minha posição social, para aceitar a escuridão inalterável com meus olhos apagados para sempre. Mas também me cumpria fazê-lo resignado e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora, como atestando respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus cuja memória fora por mim ultrajada tantas vezes. Todos vós sabeis da fraqueza que me assaltou a reconhecer-me cego. Não tive, absolutamente, forças para o terrível testemunho, na hora culminante da minha reabilitação. Ó! A justiça imanente do Criador, que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades, a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos através do enredamento e sequência, fatídicos ou brilhantes, das ações que cometemos pelo desenrolar das sucessivas existências. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira senti também eu, 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. As atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero inconsolável, ao se ver à mercê das trevas, e que levaram aquele desgraçado ao funesto erro do suicídio, também em meu ser se acumularam com tão dominadora efervescência que limitei o gesto, tornando-me, em 1890, suicida como ele o fora em meado do século XV.
Isso tudo foi acontecido assim. Certo, errado ou discutível, assim foi que aconteceu. E tal como foi é que me cumpriria relatar. Da tessitura deste enredo pavoroso compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências. Absolutamente não. A suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que, ao mesmo tempo, previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei, jamais, a infração máxima, por ela mesma condenada. O que se passou comigo foi, antes, o efeito lógico de uma causa por mim criada à revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Com ela desarmonizado, enredando-me em complexos cada vez mais deprimentes através das escabrosidades perpetradas nos sucessivos ligamentos das existências corporais, fatalmente chegaria ao desastre máximo, tal bloco de rocha que, se precipitado do alto da montanha, rola rápido e inapelavelmente até o fundo do abismo. E a fatalidade é essa criação nossa, gerada dos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Que tu me acredites ou não, leitor, não destruirás as linhas da verdade palidamente exposta nestas páginas, a triste história da humanidade com seus carregamentos de desgraças, que tão bem conheces. Aí está, diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de apresentar. 6. O elemento feminino. Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio como a meus pares ofertando elucidações preciosas amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salústio. Fora exaustivo esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas, e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente, chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal, e, assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das singulares com sublimes experiências. 2 iniciados faziam o plantão do dia, pois, acidentes, como por mim experimentado, eram comuns, mesmo diários entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insopitáveis de alucinação, as quais, por vezes, atingiam as raias da demência. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes, ministraram-me aqueles operosos servos da legião tratamento magnético como que balsamizante, para a urgência do momento, seguindo-se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada, eficientíssima. No fim de alguns dias, tornado à luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei a fim de me poder, algum dia, sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que, havia tanto, eu vinha infringindo, reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez. Sofrer dignamente, serenamente, o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida jungido à incapacidade de enxergar, realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício, sob as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos aspectos do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irresistível, porventura ainda mais cruciante do que até aquela data, acobertou de angústias novas as horas que passei a viver, e as impressões ingratas e dominantes de um remorso, a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir,
cesseavam-me a possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Contudo, os bondosos instrutores como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes caridosas e afáveis reanimavam minhas forças, como também o faziam os meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado, que seguia curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação, eram justamente as reuniões de arte e moral a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificação a imitar, etc., etc. Assim era, que, nos parques da cidade, cuja extensão não conseguíramos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva inconcebível ao ser humano, tal era a superioridade ideal do conjunto como de cada pormenor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura, como a arte decorativa, sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais belo, de miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos marginados de alfombras floridas e odoríferas, de templos consagrados ao cultivo das belas letras como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frederic Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons, em encantamento de vocabulário poético traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimentos inéditos, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que em nosso ego jaziam latentes. Dir-se-ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quinta essência, lidimamente aformoseadas até a reverência, porque construídas fluidicamente, sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que o descera das regiões celestes para consolo dos sofredores e liberação dos oprimidos. Foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré como de Tiberíades e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor, e, tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda, em nossas repercussões mentais, o doce murmúrio de sua voz como que emitindo os últimos acordes, que se diriam vibrando no ar, da melodia inesquecível que tão bem há calado no coração dos deserdados, faz 2000 anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento à evocação daquele ano 33, que, agora, eu poderia recordar com facilidade, quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias, agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumando ao Calvário, ao passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, a entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras do que os imaginavam e realizavam,
pois convém esclarecer serem todas essas minúcias realizadas pela mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso instituto. Em cada dia de reunião, eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, os quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era-nos ministrado, conforme foi esclarecido, por nossos próprios mestres e mentores ou pelas caravanas visitadoras que até nós desciam no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes, vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmán e os dois de Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa, que faziam, das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou através de labores incansáveis no espaço. Sobre o que nos davam a conhecer, éramos convidados, depois, a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste nos campos da moral, o fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior entre todas, durante as lides profundas de cada dia, a arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia, finalmente, fomos informados de que tocara a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande alvoroço agitou nosso grupo, como seria natural, a expectativa emocionava-nos, e foi apossados de incontida satisfação que, no dia aprazado, nos dirigimos para os locais criados, por aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso ímã a chama do afeto sacrossanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos. Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria viera ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras da sua grande piedade filial, pois ela o imaginara através de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. A sua residência de cidade esperança ela imprimira, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado por singular aformoseamento, do lar paterno, sob cujos desvelos vivera sua curta existência planetária, a última vez, em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam de reverberações variegadas a atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, alindando-a, lenificando-a, a todas as mentes ali aquarteladas induziam a vibrações ternas, a todos os corações mobilizando para ritmos superiores. Eram em número diminuto os convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável pois que também ela prendia o contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam, era toda assistência. Entre os amigos notamos com prazer os dois de Canalejas, Joel Stel, a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso, e Ramiro de Guzmán. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei, casando-se aos fluidos ambientes,
realizavam um arrebatador matiz, coisa que, para nós outros, pobres desconhecedores dos fascinantes motivos comuns ao mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu para ali transplantado como bênção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então, como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrino de sonho, cuja graciosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza da sua criadora, menina cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas trepadeiras cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio pelo melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculo, as quais, como estruturadas em ramarias de arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta, enquanto acima o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicores, entornando também com ela a harmonia esplendente da sua celestial beleza. Uma harpa, que se diria estruturada com essências aurifulgentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística qual joia de filigrana, e sobre ela um livro e um grande álbum, primor fluídico, luminoso qual pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Sentou-se Ritinha de Cássia à mesa, depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros, os tutelados, em primeiro plano. Tomou do livro a gentil preceptora, abrindo em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, ilibadas criações de sua mente voltada para ideais superiores, nos campos da nobre e meritória arte de bem versejar. Os caracteres luminosos, como acionados por algo indefinível magnetismo, cintilavam como decalcados em estrias beijadas pelos revérberos das estrelas distantes que, conosco, partilhavam da harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã ao irmão Ramiro de Guzmão que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão, porém, de que a orquestração completa fazia-se ouvir apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o flórido céu das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. E nós, que, por essa época, apenas acabávamos de ambientar-nos ao local, nós, que, apesar disso, já recebêramos formosas lições de moral, de filosofia, e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes. Ritinha lia no seu álbum. Mas, sua leitura é superior, sua declamação mais do que maravilhosa divina. Traço, artisticamente entonada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena, sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto de Guzmão completava a fascinação da peça com os acordes da música elevada e pura. Espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco, Rita de Cássia de Forjás Frazão, cujo nome era, por si mesmo, poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando, num mesmo trabalho mental, o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir a causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Nós outros, o grupo dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo. Nenhum de nós, porém, soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Serviramos, quando muito, a nossa própria bolsa, a vaidade e ao orgulho, satisfeitos, por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial, à parte dos demais homens, mas em verdade apenas produzindo banalidades fadadas ao ouvido, quando, com teorias errôneas, não viciássemos a mente impressionável de um ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério.
Eis, porém, que, além túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos, assim, a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos entre mentes, enquanto declamava a gentil poetisa, lendo em seu álbum Cor de Estrelas, de sua mente ebúrnea volavam ondas luminosas, que, atingindo todo o recinto ornamentado de rosas, absorviam em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando do seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento arrastando-nos à ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo, quais comparsas fabulosos, às elegias ou epopeias, aos doces romances de amor magnificamente contados através dos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data pudemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal, legado pelos gênios que a têm visitado, daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do Burgo de Esperança. Os versos cantavam de preferência a natureza, assim da Terra que do espaço, e de alguns outros planetas habitados, já por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados haustos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria, envolta sempre nas miríficas expressões da beleza e da perfeição. Aqui, eram os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à nossa vista, à proporção que declamava a poetisa, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. A página seguinte vinham as odes triunfais as montanhas altaneiras e imponentes, monumentos eternos da natureza à glória da criação, ricas depositárias de valores inestimáveis, como escrinos sagrados onde o Onipotente ocultou tesouros até que os homens por si mesmos, dignamente deles se apossem, como herdeiros que são da divina herança. Mais adiante, a exuberância das selvas, mundos ignotos diante dos quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que o idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus. As selvas, sacrário fecundo e profuso, como o oceano, em cujo seio turbilhões de seres iniciam um giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir, e seres, como toda a criação, batizados nas bênçãos vivificadoras do sempiterno, que os dirige através da perfeição suprema de suas leis. Mas não era tudo. Acolá, em mais outra página, floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos em demanda da redenção, histórias emocionantes, atraentes, de amigos da própria poetisa, e que perlustraram caminhos sacrificiais, por atingirem ditosos planos na escala espiritual. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais quais refrigerantes bálsamos propiciadores de tréguas das constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. E era como se estivéssemos presentes, com seu pensamento, em todo aquele fastígio imaginado, vogando pelos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alçando espaços estelíferos, mergulhando no eterizado para o êxtase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros, coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente, nas altas, sublimes expressões a que só a legítima poesia será capaz de nos arrastar. Em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falara, simplesmente, de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Justamente por isso era que podíamos sorver até ao deslumbramento a grandiosa beleza que de tudo irradiava. Todavia, suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para nossa percepção, traduzindo o fato novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas, quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que, literariamente, se poderia reportar ao plano divino. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais, nós outros, que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom de salutar satisfação. Ela própria usou da palavra, dirigindo-se a nós. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos,
procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos, como zeladora que também sou do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes, com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fastos inconfundíveis da natureza. Poderias glorificá-lo fazendo das vossas produções oblatas e exaltações a verdade, assim auxiliando a outrem, menos esclarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insulsas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos, e fadados ao ouvido, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que, para nós, é apenas o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas um aprendiz humilde e ainda titubeante, da ciência. Não finalizaremos estas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinente ao elemento masculino. Sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito neste volume, e assim mesmo ponderando, apenas, quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente em torno de espíritos que deveriam insistir em renascimentos, sob aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, deslustrosos para o sexo como para a entidade que os cometera. Espíritos que são, todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que tudo rege, o que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pela desesperação do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com um ato da própria vontade, refeitos já bastante indicados nestas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso e, por isso mesmo, digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral, frente aos embates comuns à existência, e com resignação ante o inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Soria Omar, entidade extraordinária, cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos e que, por isso mesmo, obtivera latos conhecimentos sociológicos, em experiências incomuns no terreno psicológico, Soria Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas, no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas, que nos tragou. Lembremo-nos de que, em chegando do Vale Sinistro, ainda no departamento de vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, separamo-nos delas, em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob tutela da mesma instituição. Jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida. Ingressando na cidade universitária, porém, passamos a entrevê-lo, porquanto havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora e, tal como nós, ali mesmo habitando até o momento do retorno à encarnação, continuando, não obstante, completamente separado do nosso seu modo de existir. Manhã clara e fresca orlava de tonalidades auro-azuladas as avenidas imensas do Cantão de Esperança, as quais observamos insolitamente movimentadas. Era extenso o grupo de acadêmicos que partiam, com seus preceptores, em visita de instrução aos departamentos femininos,
situados na outra extremidade da colônia. Partíamos todos não sem dilatarmos as sensibilidades para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porquanto também Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte na caravana. Havia, então, precisamente 10 anos que nos internáramos em Cidade Esperança. Já não nos arrastávamos, caminhando pelo solo obrigado ao socorro de uma viatura, como outrora. Progredíramos. Tornáramos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Esse é o modo comum a um espírito de transportar-se, mas que nosso estado amesquinhado de réprobos interceptara por longo tempo. A fim de atingirmos os departamentos femininos, porém, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos na magnífica avenida divisionária, indicando rumos para os variados grupamentos em que se resumia a solitária colônia correcional do astral intermediário. Ao penetrarmos, surpresos, no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em nosso próprio, aquele que nos abrigara a chegada, tal a semelhança existente em ambos. As mesmas filiais, tais como o isolamento, o manicômio, características idênticas no estado moral e mental das irmãs delinquentes, feitura semelhante nas disposições internas do burgo. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos de parar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João à testa do manicômio, padre Miguel de Santarém nos serviços do isolamento, e padre Anselmo com o apêndice da torre, os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guardas etc., já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos, ali, irmãos cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões dos departamentos masculinos. Ao contrário, no altruístico afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem dilatada emoção perpassando por nossa sensibilidade espiritual que os recordamos, procurando retratá-los nestas páginas. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou aos nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas, ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais súbita consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, pois, auxiliares dos chefes iniciados, indispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos de Canalejas, Joelstel, irmão Ambrósio, etc., etc., aos quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiram. O corpo clínico, composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim, discretos, apenas entrevistos nos curtos minutos em que operavam, também eram para nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhes conhecêramos jamais os nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre das suas vibrações vocais. No entanto, que de favores lhes devíamos? Que de bênçãos celestiais atraíram para nos lenificar as dores íntimas, graças aos fecundos poderes psíquico-magnéticos de que eram depositários. Com quanto devotamento os vimos dedicarem-se à causa do nosso reajuste, consolando-nos as exaltações mentais ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando os ardêncios das repercussões ferazes que durante tantos anos perseguiram nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Sorridente, irmão Teócrito, recebendo-nos na sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Lembramo-nos então de que, quando debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fomos visitados por caravanas idênticas, e sorrimos agora,
compreender o que fora passado. Havia uma vice-diretora, a qual se incumbia de transmitir as ordens dos iniciados às funcionárias que sob sua direção desempenhavam nobres e santificantes labores. Chamava-se Hortência de Queluz, aparentava 30 anos de idade e vimos-la irradiando singular beleza fisionômica, atestado do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Bondosamente ofereceu-se acompanhar-nos, e, enquanto caminhávamos, oscilando brandamente sobre as longas avenidas recobertas pelo sudário branco tão nosso e conhecido, que ali, como em nosso antigo burgo hospitalar, apresentava o característico das zonas astrais muito densas, Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Encaminhar-vos-ei primeiramente, conforme orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados, em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes que vossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir, tanto quanto o homem. Habituado a trato como a julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente do opróbrio que suporta. E a tal ponto que, nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga ao homem equiparar-se, por limitar as ações com as paixões e atos deslustrosos, o que, afinal de contas, se aos representantes do primeiro gênero desdoura, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos através de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher, nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com vossos próprios olhos. Vossos preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era Vicência de Guzmã, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos a irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Amável e delicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente, na ausência de irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas, ou melhor, a celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas atacados do mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local de ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agorento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do vale sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, no entretanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Realmente, como que compreendendo nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo que nos fazia aproximar das janelas a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. São as suicidas que apresentam o maior grau de responsabilidade na prática do delito e que, por isso mesmo, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes, que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Estas infelizes, meus caros irmãos,
deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências tão desastrosas que, moralmente, é como se debatesse elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mas se revolve em lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço destes pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que os arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido à lei, como aos seus guardiães, servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois bem, com semelhantes compromissos a lhes pesarem na consciência a face da suprema lei, eis que, não só profanaram os vínculos santos do matrimônio como também as leis da criação, negando-se às funções da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsavam das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem a seu lado como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social, e tal crime praticavam, muitas vezes, anulando abençoados labores levados efeito, nos planos espirituais, por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo o zelo para que o êxito compensasse os esforços, e, o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo, elas próprias, para o mundo físico e material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta ímproba e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade, próprias da condição humana, adquiriram, como sequência natural, enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico astral o perispírito com estigmas degradantes, conforme podereis examinar. E rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Aproximamo-nos, temerosos do que contemplaríamos, enquanto a irmã de Ramiro de Guzmán acrescentava: pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas a que se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acorre o maior contingente, com agravantes insolúveis dentro de 2 ou 3 séculos e até mais. Pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigada a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio, em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra, durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória a luta. A um gesto da zelosa servidora investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente, com involuntário gesto de horror. Acercou-se Soria ao mar, obrigando-nos a atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava Vicência para um ângulo. Voltamos à observação, e, enquanto dissertava o elucidador, fornecendo a ciência dentro do exame prático em torno do que víamos, e cuja contextura caberia num volume, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as aviltadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Ó, Senhor Deus de todas as misericórdias!
Como se verificariam tais monstruosidades sob a luz sacrossanta do universo que criaste para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria até atingir a tua imagem e semelhança? Que formas repelentes e abomináveis se apresentaram, então, ante nossos olhos pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida? Como poderia